Tá bom. Tá, então, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Eduardo Fink. Eu entrei agora há pouco no GMASP, entrei na metade do ano. E uma das tarefas que me foi pedido foi que era para eu começar a mexer com o OpenDSS e com o Python para futuramente, no caso hoje, estar mostrando para vocês como fazer o link do OpenDSS com Python. Então, para esse mini curso, eu pensei em dividir ele em 4 partes. Uma delas, a primeira eu vou mostrar como é que a gente modela os elementos básicos dos circuitos no OpenDSS, que são as linhas, line codes, capacitores, circuitos, cargas, transformadores, e falar sobre os modos de solução, que eu vi que o Paulo Haddad também vai fazer uma live depois, e ele vai abordar 2 modos de solução específicos, que é o Snapshot e o Daily Mode, que é o que vai ser utilizado aqui. Então, a segunda parte vai ser o porquê o Python, afinal. O terceiro vai ser uma noção de Python básico. E, por último, vai ser uma aplicação para o sistema de 23 nós sem GD. Tá. Então, primeiro, quantos aqui já utilizaram o OpenDSS? Deixa eu ver aqui. Só para ter uma noção. Tá. A minha ideia aqui não é me prender muito ao OpenDSS por uma questão de tempo. Eu planejei falar durante uns 40, 45 minutos e vocês ir tirando a dúvida no meio dessa apresentação. Então, primeiro então eu vou aqui abrir alguns materiais OpenDSS para mostrar como que se faz a modelagem desses elementos. Então aqui, acredito que todos já tenham baixado. A gente vai em File, Open, e aqui já está aberto alguns materiais que eu vou utilizar. Por exemplo, vou começar por cargas trifásicas aqui. Bom, então a gente sempre vai começar criando um circuito, né? Aqui eu coloquei que antes de ter mas poderia ser o nosso circuito. Então, todos esses elementos, eles vão ter atributos associados a eles que eu vou definir, que eu vou utilizar para definir eles. Uma ferramenta muito legal do OpenDSS que tem é esse help. A gente pode acessar ele por aqui e ver como é que funciona cada uma dessas interfaces. Por exemplo, o meu circuito. O meu circuito, eu posso vir aqui. Deixa eu só encontrar. Circuito. Agora eu não sei se eu vou achar, na verdade, porque são muitas coisas aqui. Peraí. Export plot. Tá, bom, eu não acho que eu não vou achar o do circuito, mas se eu acabar me lembrando, eu falo para vocês. Tá, mas vamos ver aqui primeiro de linhas, então. A linha, ela vai receber alguns atributos. Um deles é o line code, que a gente utiliza para definir como é que vão ser para definir a impedância das linhas do nosso sistema. Por exemplo, aqui eu defini a linha 1. A linha 1 vai ter 3 fases, então a gente vem aqui, phases. Aqui indica, então, qual é o número de fases desta linha. Depois a gente pode ver o outro atributo que eu defini ali, que é bus1, que vai ser a barra em que um dos terminais da linha está conectado. E a gente informa essa barra chamando ela pelo nome, barra 100, essa vai ser o nome da barra. E também a bus2 vai ser, no caso, a barra do outro terminal. E esse aqui é um atributo muito interessante, que é o que a gente usa muito, na verdade, que é o line code. O line code é um atributo que ele recebe que eu posso já definir ele antes, e ele recebe os argumentos da matriz R, X e C. E aqui a gente também vai definir a nossa line code, colocando a frequência de base, o número de fases e qual é a unidade do tamanho. Então, a gente define esse line code primeiro e a gente depois associa a nossa linha. Da mesma forma, a gente vai conseguir definir os transformadores. Sempre segue esse mesmo padrão. New transformer, que é o nome da classe,
ponto o nome daquele meu elemento, e aqui vão vir os atributos. Por exemplo, aqui são os atributos de perdas do meu transformador, que são do ramo de excitação e das impedâncias associadas às impedâncias equivalentes. Novamente, a gente pode vir aqui no help e visualizar todos esses atributos que o transformador pode receber para a gente modelar ele. E daí a gente também pode definir aqui os enrolamentos 1 e 2. Vocês notem, isso aqui eu demorei muito tempo para pegar no início, que é esse til aqui, ele serve para dar continuidade à linha de cima. Então é como se eu tivesse como se eu tivesse assim, entendeu? A moral de colocar isso é porque tu está seguindo a linha. Eu demorei muito tempo para entender isso. Então aqui de WDG, de winding, né, eu estou definindo esse meu enrolamento primário do transformador. Ele está conectado à barra 200. A conexão dele é estrela ou delta. Eu posso ver ali também as duas formas que tem. E aqui, a conectividade pode ser estrela ou delta. A default é estrela. Então, aqui a tensão nominal do primário, a tensão nominal do secundário e a potência nominal, que vai ser, no caso, igual aos dois. Enfim, também a gente pode modelar as cargas, isso vai ficar mais claro depois no exemplo do estudo de caso, que eu vou mostrar como foi definida a carga para o sistema de 23 nós. Mas aqui, por exemplo, eu vou abrir então já, até para ficar mais claro. Open. Ó, essas aqui foram as cargas que foram modeladas para o sistema 23 nós que vai ser utilizado depois. A carga também, como qualquer outra interface, ela vai ser criada new load, que é o nome da interface, o nome da minha carga, o número de fases, o modelo que a minha carga vai seguir. Os modelos são... vamos pegar aqui... Modelos... Aqui. A gente tem 8 modelos de carga, que é para impedância... para impedância constante, para o modelo ZIP, que é o ZIP que vai ser utilizado para o sistema 23 nós, P constante, enfim. No caso do sistema 23 nós, utilizou-se então o ZIP, né? Que a gente define utilizando 8 parâmetros para definir a potência ativa e a potência reativa para potência constante, se eu não me engano, e para tensão constante, corrente constante, potência reativa constante, tensão constante e corrente constante, se não me engano é isso. E aqui também, novamente, a potência ativa nominal e a potência reativa nominal. Também as conexões, estrela, enfim. Como eu disse anteriormente, não é muito meu foco ficar muito nessa parte. Então, eu só vou abrir aqui alguns arquivos para mostrar agora quais são as limitações da gente só utilizar o OpenDSS. Tá, então aqui, deixa eu fechar esse. Tá, então aqui são os 3 arquivos que vão ser utilizados para o caso base depois ali para rodar o sistema de 23 nós. Então esse aqui é o meu arquivo principal, onde foram definidos o circuito, né? A fonte, e aqui foram definidas as linhas. Só que o interessante é que para definir essas linhas, como eu falei anteriormente, elas podem receber uma line code, que é o modo que a gente define as impedâncias dessa linha. E aqui ela foi definida num outro arquivo DSS, e a gente utiliza esse comando redirect para ser considerado neste material principal. Antes de mais nada, eu queria agradecer a Bibiana por ter me disponibilizado esse material para eu estudar. E é isso, tá. Então, quais são as limitações de utilizar... deixa eu mostrar as line codes para vocês aqui. Essas aqui são as line codes definidas. A gente define a line code todo num arquivo e depois a gente pode chamar no nosso principal e só associar as linhas direto. Da mesma forma, eu fiz isso para as cargas. Eu defini as cargas num outro arquivo
e eu utilizei o comando redirect para chamar ela para o meu arquivo principal. Então, quais são os problemas de só utilizar o OpenDSS? Por exemplo, se eu quiser rodar fazer um fluxo de potência aqui, eu vou clicar Ctrl A, já vai compilar todas os meus outros arquivos, e vou clicar Ctrl D. Isso aqui seria o equivalente a compilar. Agora, se eu venho aqui e dou solve, ele vai resolver utilizando o modelo default, que é o snapshot. E o snapshot ele é como se fosse uma foto, né, daquele nível de carregamento que eu coloquei. No caso, foi para um multiplicador de carga 1.0. E daí aqui estão minhas perdas, em megawatt. Bom, eu poderia abrir para vocês aqui como base a tese da Mariana, que foi para onde eu me baseei, né, para fazer esse trabalho. Aqui. Então, aqui a gente vê as perdas associadas ao caso base, que é 1.270,09 megawatt-horas ano. Então, aqui está me dando o resultado para um nível de carregamento. Para esse nível de carregamento de 1 hora, eu vou multiplicar esse valor por, então, 365. É isso? Deixa eu ver aqui. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que vai me dar o mesmo valor. 0,300 vezes 365. Tá, então é isso aí. Eu posso fazer isso para outros níveis de carregamento também. Eu posso fazer considerando 0,7. Eu posso fazer de novo o mesmo procedimento, Ctrl A, vou compilar com Ctrl D e vim aqui e rodar de novo o fluxo de carga. Agora, minhas perdas foram para 0,146 megawatts. E também, de novo, eu tiro isso aqui. Isso aqui é para fazer comentário. Eu estou adicionando esse ponto de exclamação, ele é um comentário. Quando eu tiro, ele deixa de ser um comentário, ele está sendo considerado para minha solução. E agora para o nível de carregamento 0.3. Então, de novo, eu compilo e rodo. E vai dar aqui, de novo, mais um outro valor de perdas. Agora, os problemas começam a surgir, por exemplo, quando eu quero utilizar o conceito de série de tempo. Como é que eu vou fazer para calcular, por exemplo? Então, o OpenDSS ele possui um dos elementos que é o Energy Meter, que ele é um medidor. Ele vai fazer a medida de várias grandezas enquanto eu simulo para cada passo de tempo. Só que para utilizar ele, eu vou ter que usar os modos de solução que são associados à série de tempo. Então, para botar o meu modo de solução, eu vou ter que colocar o modo daily. O modo daily vai ser realizado para 24 pontos. E, além disso, eu vou ter que associar às minhas cargas uma curva de carga. Essa curva de carga ela é um arquivo CSV, ele está junto na mesma pasta que o meu arquivo de DSS do sistema 23 barras. Esse arquivo CSV aqui, então, vou abrir rapidão para vocês, ele está com os níveis de carregamento para cada hora. Então, como é que eu faço para associar? Eu tenho que criar uma load shape, o nome dela, seguindo sempre o mesmo padrão, interface load shape, o nome da minha load shape, o número de pontos, vão ser 24 horas, o intervalo, 1, e quais vão ser os meus multiplicadores? Vão ser aqueles que estão no arquivo cc_base_testes.csv, que é este nome aqui. Então, agora eu criei minha load shape. Agora eu preciso associar elas à minha carga. Esse comando aqui, batch edit load, batch edit, quer dizer, ele é um comando muito interessante porque eu consigo setar os atributos tudo de uma só vez para todas aquelas minhas interfaces. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando aquela interface load e todas elas eu já estou associando essa curva de carga horária. Então, uma vez feito isso, uma vez definido qual vai ser o meu modo de solução, daily, e aqui eu vou então definir aqui é o set number. O que ele significa? Quando eu der solve, quantas
quantos passos vão ser resolvidos, né? Então, isso aqui, se eu coloquei 1, quer dizer que eu vou dar solve e vai resolver para a hora 1, para a hora 2, para a hora 3, para a hora 3, entendeu? Eu vou ter que ficar dando solve até completar 24 horas. Então, como vocês podem ver, eu vou fazer isso aqui agora. Ctrl A, Ctrl D. Opa, deu um erro. Ah, tá, deve ser porque eu estou com o arquivo aberto. Isso. Tá, então, agora que eu compilei, eu posso começar a rodar. Então, eu vou dar solve aqui, minha hora 1, qual que foi as perdas? Isso aqui. Vou dar solve de novo, 2, 3. Eu poderia, sim, colocar 24 aqui direto nesse atributo e resolver de uma só vez. Mas, por exemplo, quando a gente quer realizar um cálculo mais sofisticado, como, por exemplo, analisar os níveis de tensão de cada barra, em cada hora de simulação, eu tenho que fazer isso. Então, a ideia é que eu vou resolvendo, e daí eu vou lá, show, vou ver tipo, as minhas voltagens, né? Vou ver aqui, as minhas voltagens, não, minhas tensões de barra, e eu teria que exportar elas para um arquivo e daí ali manipular, utilizando o MATLAB ou Python e tal, para fazer essas contas. Só que acaba sendo um processo muito demorado e nada prático. Então, aí que entra a necessidade de utilizar um MATLAB ou um Python da vida. Sobre o Energy Meter, só falando para vocês aqui, para não me esquecer, eu vou mostrar aqui também o Energy Meter que está fazendo isso que eu falei para vocês. Ó. O Energy Meter é um medidor, ele vai fazer a medição de várias grandezas do nosso circuito à medida que a gente vai simulando. Aqui o que a gente está interessado, neste caso, é as perdas. Então, a gente vai ver aqui, ó, é o canal 13. A gente vai ver aqui o canal 13. Ó. Depois de 4 simulações, essa aqui foram as perdas. Então, eu vou continuar dando solve aqui, hora 5, hora 6, hora 7, hora 8, hora 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, eu vou vir aqui de novo, show, e vou vir em Energy Meter, e de novo eu vou lá ver o novo valor do 13. Agora, essas aqui são as minhas perdas. Enfim, essa é a ideia, só que isso é um processo muito demorado, como vocês podem ver. Então, bom, esses são os dois modos que eu queria falar para vocês, que é o Daily e o Snapshot Mode, que vai ser abordado pelo Paulo Haddad na live. Então, daí que surge a necessidade, portanto, de a gente utilizar fazer o link com uma linguagem de programação. Por quê? Porque com elas a gente tem as estruturas de controles, que são laços e condicionais. E isso faz a gente conseguir realizar cálculos muito mais sofisticados, né? Tá, mas eu acredito que muitos de vocês aqui já vinham utilizando com o MATLAB, mas então por que o Python, afinal? Bom, primeiro, o Python ele é uma linguagem de programação livre e aberta. Isso significa que ela se encaixa em alguns parâmetros. Um deles é a redistribuição livre, quer dizer que tudo que a gente for criar, utilizando a linguagem Python, não tem uma taxa incluída, não vai ser cobrado algo pelos criadores. Outro ponto interessante é sobre o código-fonte. O código-fonte é aberto para todo mundo. Tipo, todo mundo consegue ver o código e é elegível para qualquer tipo de programador. Então, isso permite a gente estudar os códigos e até modificar, que daí vem dessa parte, dos trabalhos derivados. Aqui, a licença do Python permite que a gente consiga modificar a linguagem como a gente bem entender. E, por fim, é gratuito. Isso é obviamente, uma vantagem muito grande, né? Então, eu acredito justamente pelo fato de ser gratuito, já é um interesse do grupo de pesquisa de migrar para essa linguagem de programação. E, então, justamente por esses quatro fatores, se criou uma comunidade muito grande no Python. Essa aqui é a grande arma dessa linguagem de programação. Tem uma comunidade muito grande que, utilizando essas possibilidades, um mexe no código do outro, um muda ali, um muda aqui, um redistribui para um analisa o outro, e isso fez criar um ecossistema de bibliotecas muito vasto. Logo, isso fez com que o Python se tornasse uma linguagem de programação muito versátil também. Então, por exemplo, aqui eu trouxe algumas bibliotecas que são utilizadas, foram desenvolvidas, né?
o NumPy, o Pandas, o Matplotlib e o Requests. O NumPy, eu acredito que seja uma biblioteca que mais se aproxima com o MATLAB, que ela é uma biblioteca mais voltada tipo, para cálculo de multiplicação de matrizes e tal, para cálculos mais pesados, assim. O Pandas ele é muito utilizado para manipulação de dados, para a gente manipular CSVs, enfim. O Matplotlib é uma biblioteca utilizada para plotar gráficos, para a gente fazer figuras, e o Requests, que é uma biblioteca utilizada para fazer web scraping. Então, olha de onde é que a gente foi. A gente foi de cálculo de multiplicação de matrizes para web scraping. Web scraping, para quem não sabe, seria pegar informações dos sites, né? A gente consegue programar, a gente consegue escrever códigos que conseguem acessar sites, por exemplo, e automaticamente, por exemplo, eu quero descobrir qual é a curva de carga horária que foi informado no site, sei lá, da CE, por exemplo, eu consigo programar um código que vai lá, vai fazer tudo isso e vai voltar para o Python e me juntar um vetor, né, com todas as informações e tal. Então, aí está a versatilidade do Python. Outro motivo é que já tinham rumores de que o Python poderia ser mais rápido do que o MATLAB quando fazendo o link OpenSS com Python. Infelizmente, eu acabei perdendo os meus scripts de MATLAB, porque eu fiz a simulação para as duas linguagens, para Python e para MATLAB, que era calcular os níveis de tensão para cada hora e também calcular as perdas utilizando uma curva de carga horária de 3 anos, né? Então, são muitos pontos, 365 vezes 24 vezes 3 pontos, né? Então, minha primeira simulação, o Python fez em 10,56 segundos e o MATLAB em 16. A minha segunda foi incluindo bancos de capacitores. Então, eu ficava brincando, né? Mexendo ali. Às vezes eu alocava numa barra, às vezes na outra e tal, em cada simulação. E aqui deu essa diferença de tempo. E aqui eu consegui essa imagem que o MATLAB, a gente consegue pelo MATLAB, mostrando cada função, como que foi o tempo, quantas calls que teve, né, quantas chamadas, e quanto por cento do tempo do código que aquilo ali representou. Então, dado isso, eu acho que a gente já pode ir para a parte do Python básico. Então, diferentemente do MATLAB, o que a gente precisa é do interpretador e de uma IDE. No MATLAB, isso já está incluso no software, todos esses dois já estão inclusos no software. Para o Python, a gente vai ter que baixar a linguagem de programação, que está associada à sintaxe, é o interpretador e o compilador. E a gente tem que instalar a IDE. Óbvio, a gente poderia, na verdade, programar só utilizando a linguagem, utilizando só o interpretador. Só que isso é muito ruim, porque não vai ter algumas coisas muito importantes que a IDE vai me providenciar. A IDE é o ambiente de desenvolvimento integrado. A IDE vai me providenciar, por exemplo, um debugger, vai fazer com que eu possa baixar os pacotes também de uma forma mais amigável, e também vão ter vários plugins associados. Então, quando eu for programar, vão ter várias coisas me ajudando durante o tempo que eu escrevo o meu código, dizendo, tem um erro ali, tem um erro aqui. Eu posso baixar plugins que, por exemplo, colorem os meus parênteses, os meus colchetes, que deixam as coisas mais visíveis. Mas o mais importante, eu considero que é o debugger, que eu consigo analisar o meu código de ponta cabeça e ver os erros e entender ele melhor, né? Então, o que mais eu vou falar? Tá. Então, aqui eu trouxe uma foto eu trouxe uma imagem aqui das variáveis associadas ao MATLAB, o string, o double, o lógico, que seria o booleano, struct, que é uma variável estruturada, e o cell, que seria uma matriz, né? Eu acredito, eu não programo muito em MATLAB. Só uma coisa antes, isso aqui foi uma observação que eu coloquei. O que acontece com o MATLAB é que, por exemplo, se tem uma versão 2020 do MATLAB, quer dizer que antes de providenciar para os usuários, as bibliotecas já foram atualizadas. Então, quando eu for utilizar o MATLAB 2020, eu já vou
ter todas as bibliotecas ali prontas para eu usar sem nenhum problema. Agora, o Python tem uma espécie de dessincronização. Por quê? Porque a linguagem ela vai estar sendo atualizada e os pacotes, aquelas bibliotecas que eu falei, por exemplo, elas podem demorar um pouco ainda para ser atualizada para a linguagem 3.9, por exemplo. A gente está na 3.9. Mas muitas ficaram na 3.8 ainda, não teve essa atualização. Um exemplo é o Matplotlib. O Matplotlib eu queria trazer para vocês aqui para mostrar como se faz os perfis de tensão, mas infelizmente ele não foi atualizado ainda para 3.9 e muitos de vocês eu acredito que tenham baixado o 3.9. Então o que eu posso mandar para vocês depois vão ser os arquivos. Tá, então partindo para o Python. Não sei se vocês já estão com o PyCharm aí, né? Então, bom, eu vou fazer isso aqui, vocês podem criar a pasta onde vocês quiserem, mas vamos criar uma pasta aqui então. Por exemplo, minicurso Python, a parte de Python. Tá todo mundo acompanhando aí? Deu uma ideia. Tá. Então, criada a pasta, a gente pode aqui criar, vamos então aqui criar uma pasta chamada envs minicurso Python. Então aqui vai ser onde vai estar o meu ambiente que eu vou utilizar para escrever meu código. Aqui vão ser armazenadas as bibliotecas, né? Aqui a gente cria uma pasta, então, projetos. Projeto, minicurso Python. Aí. E, bom, é isso. Agora a gente pode criar, então, o nosso projeto. Lembrando, isso aqui vocês podem criar essa pasta em qualquer lugar que vocês acharem melhor. Só estou criando aqui para ficar já na frente, não ficar acessando as páginas. Tá, então, a gente abre o PyCharm. O meu provavelmente já vai ter um código aberto. Vou ter que fechar ele. Ou na verdade não, eu posso criar ele direto. Então, todos já estão aqui na tela. Tá, então a gente vem em File e New Project. Tá, então onde é que vai ficar o meu projeto? Eu vou lá, no meu caso vai ficar no desktop. Então, cliquei na pastinha aqui no lado, né? Venho no desktop, venho no cadê? Minicurso Python e projeto. Vai ser aqui que vai ficar meu projeto. Ok. Agora, eu vou criar um novo ambiente e onde é que eu vou botar ele? Eu vou ir lá no desktop, minicurso Python e aqui na pasta de ambientes. Agora que pergunta qual que vai ser o meu interpretador. Aqui que eu falei, eu acredito que a maioria de vocês tenha o 3.9, né? Porque é a versão mais recente. Eu tenho a versão 3.7 que eu utilizei para fazer os perfis de tensão, mas coloquem aqui então o 3.9. Isso aqui a gente pode marcar. Isso aqui, o que isso aqui significa? Que esse ambiente que eu estou criando, todas as bibliotecas que eu tiver associando a esse ambiente, eu vou poder utilizar depois elas para um outro projeto, se eu quiser, entendeu? Se eu for criar tipo um projeto que é basicamente a mesma coisa, eu sei que eu vou utilizar as mesmas bibliotecas para resolver, por exemplo, um fluxo de potência de um sistema lá, tá, não sei quantas barras, 133, por exemplo. Então, tipo, eu sei que eu vou provavelmente utilizar as mesmas bibliotecas. Então, tipo, essa é a importância de marcar essa opção. Eu vou poder pegar já o ambiente pronto e não precisar baixar todas as bibliotecas de novo e tal. E aqui, essa opção é que... Bom, isso aqui é mais complexo, isso aqui significa que vai vir as bibliotecas do meu interpretador nativo. Tudo que eu colocar dentro da minha biblioteca, do meu interpretador nativo, vai vir junto.
Por exemplo, eu posso botar o NumPy, o Pandas e tal, eu posso colocar dentro da minha, não no environment esse que eu estou criando agora, mas eu posso colocar ele lá na biblioteca do meu interpretador nativo da linguagem 3.9. E no momento que eu seleciono essa opção, esses pacotes vão vir junto, não vão vir só os nativos, vão vir esses a mais que eu coloquei. Então a gente pode criar esse aqui também. Agora é só aguardar. Todos conseguiram criar aí? Certo. Bom, então, uma vez criada a nossa pasta projetos, a gente pode vir aqui e criar uma new Python file. Eu cliquei aqui com o botão direito, new Python file. Eu gosto de já me familiarizar com os botões Ctrl N, por exemplo. Ctrl N de new já vai aparecer essa opção Python. E a gente pode botar básico aqui, por exemplo. Tá, então a ideia aqui primeiro é mostrar as classes. Quais são as classes que a gente vai mais utilizar no Python? São aquelas já que vocês estão familiarizados com o MATLAB. Primeiro, vamos dar um exemplo de um int. A igual a 22, por exemplo. A gente pode escrever print type A. Aqui a gente clica com o botão direito e a gente clica em Run. E vai aparecer aqui no nosso console, então, qual é a classe dessa nossa variável que a gente criou, um int. Bom, a gente pode dar 2 cliques aqui, ó. Se a gente der 2 cliques aqui, vai maximizar. Fica melhor assim, né? Tá, então, um inteiro. Vamos agora criar um string, por exemplo, Eduardo, print, type, A, e F6 ou botão direito debug. String. Até agora, tudo igual, né? A igual a, vamos supor, 2 igual a 3. Print A. Aqui é a classe lógica, né? Vai me dar false, o que seria o booleano, e o tipo, a classe, né? Vai ser um booleano. Também temos o float, né? Que no MATLAB, pelo que eu vi, é o double direto. Já tem uma... o MATLAB já faz essa precisão mais avançada, já é para double. No caso do Python é float. Então, 23.5. Print type A. Aí, float. E agora vão começar a aparecer algumas diferenças, que seriam as variáveis as classes de sequência, né? Que são tuplas, listas e dicionários. Eu vou mostrar agora. Por exemplo, uma tupla seria isso aqui. 1, 2, 3, 4, sei lá, 10. Isso aqui é uma tupla. Uma tupla, ela é definida colocando entre parênteses, como vocês podem ver aqui. Print type A. Ó, essa classe é a tupla. Agora, criando uma lista, vejam a diferença. Não vai parecer que é muita diferença, mas é basicamente fazer isso aqui. Eu coloquei entre colchetes. Eu só troquei o parênteses para colchetes. Isso aqui é uma lista. Bom, e agora vocês devem estar se perguntando por que eu vou usar uma lista, uma tupla? Por que tem essa distinção, afinal? Bom, a tupla, ela é uma classe que, quando a gente for iterar, usando os laços e tal, é dito que a tupla, ela funciona mais rápido. Ela acessa os seus elementos nesses laços de forma mais rápida. Então, por enquanto que a lista vão ter associadas funções únicas, que elas são muito importantes para a gente manipular depois. Por exemplo, colocar em ordem crescente, em ordem decrescente, ou analisar a nossa lista como um todo, enfim. Mas, bom, é isso. E também, por fim, tem os dicionários. Os dicionários, eles são
são definidos de maneira semelhante, só que é uma forma, digamos assim, mais humana de indexar, né, essa nossa lista ou tupla, né? Por exemplo, eu vou dizer que Eduardo, não, vou dizer aqui, ó, nome Eduardo. E aqui, idade 22 anos. Aí. Então, aqui, print o type do A, né? A classe é um dicionário. Como é que funciona o dicionário? Ele muda a indexação. Por exemplo, no Python, diferentemente do MATLAB, quando eu crio uma lista com esses números, 1, 2, uma tupla, quer dizer, 3 e tal, quando eu chamo a minha lista com a indexação 1, o que vocês acham que vai aparecer? Bom, não vai aparecer o 1. A posição 1 não é o que seria o 1 no MATLAB. O 1 já está pegando esse aqui. O Python, a indexação dele começa pelo 0. Isso já é uma diferença importante do MATLAB. Ó. O meu 0 que está dando a minha posição 1. Isso vale para listas também. Isso vale para listas. A mesma coisa. 0, o meu 2, no caso, vai ser o 3. Isso também vai ser importante também na hora de fazer os laços e tal, os programas de iteração. Então, o que eu estava falando sobre os dicionários é que a indexação ela é mais humana, a gente consegue entender mais qual é aquele elemento que a gente está acessando. Por exemplo, como estava antes, deixa eu voltar aqui, Eduardo. Por exemplo, como é que eu faço para chamar este meu elemento Eduardo? Eu vou chamar assim, da seguinte forma. Nome. Então tá lá, ó. Aqui a posição que eu colocaria um número como indexador, na verdade, é o nome. Então é uma forma muito mais, pode ser organizada de armazenar meus dados, né? Como é que eu chamaria meus 22 anos? Seria por idade. Aqui é a mesma coisa. Tá. Então, dado esse básico sobre as classes, eu queria mostrar para vocês agora os métodos, as funções associadas à classe string. Eles são muito importantes porque a gente vai utilizar muito eles no nosso código. Por exemplo, eu vou criar uma frase aqui chamada mini curso de Python e OpenBSS. Qual é a ideia? A ideia é que essa variável que eu criei, string, vão estar associados diversos métodos e também a gente pode fazer o fatiamento com essa string. O fatiamento, como é que funciona? Por exemplo, como eu mostrei antes para vocês, se eu chegar e printar aqui 0, print, frase 0, bom, eu vou estar pegando ali o meu M. Agora, se eu disser de 0, 2 pontos, o de 0 a 5, por exemplo. Ele vai printar o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Ele não vai printar o 5. Isso é uma coisa importante também. Agora, se eu disser do início ao fim, se eu colocar só assim, isso aqui é o equivalente a do início ao fim. Ele vai lá e printar toda a frase. Outra coisa, se eu colocar agora do início ao fim, por exemplo, pulando de 2 em 2. Ó. Então, isso aqui é a ideia do fatiamento, né, das strings. Enfim, tem várias possibilidades, se vocês quiserem ver depois, mas eu vou mostrar só mais uma aqui, que seria, por exemplo, de 0... do início ao fim, só que de lá da frente para o início. Ó, ele está pegando do início e está indo de menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1 até chegar ao fim. Então, e sobre fatiamento era mais ou menos isso que eu queria mostrar. Tá. Agora, mostrando as funções, os métodos que estão associados aos strings, a gente pode... Eu vou citar alguns aqui. Por exemplo, frase
Não, esse aqui é clássico, esse aqui a gente vai usar muito. Len frase. Isso aqui vai me dar o tamanho da string, né? 20. Aqui. 29. Então, 1, 2, 3, 4, isso aqui conta, né? Conta também os espaços, isso aqui vai totalizar 29. Uma outra função associada, frase.count. O count, ele vai contar quantas vezes o meu elemento está presente nesse string. Por exemplo, o i. Quantas vezes tem o i na minha frase? Opa, estou esquecendo sempre de printar. Print. Aí. Ó, o i tem 2 vezes. Outro exemplo. Frase, ponto. Ó, quando eu clico ponto, depois vai ficar isso aqui mais claro, mas o ponto vai estar associando a essa minha instância, né? A meu objeto vai estar associando vários métodos que eu vou poder utilizar. Tem vários, como vocês podem ver. Então aqui eu vou mostrar só mais um, que é o find, por exemplo. Eu vou achar um elemento nessa minha string e vai me devolver a posição dele. Por exemplo, Python. Python, ele está na posição 13, mas como assim? Python é uma palavra inteira. Mas o que ele está fazendo? Ele está pegando onde ele começa. Ele começa aqui, 0, 1, 2, 3, 4, em 13 ele vai começar. Entendeu? Enfim, essas aí são as funções de análise, né? As funções de análise do meu string. E, por fim, aqui eu vou mostrar só um de transformação por causa do tempo, né? E seria o seguinte, frase, ponto, replace OpenDSS por PSL. Opa, PSL. Bom, o que isso aqui vai fazer é que ele vai substituir o OpenDSS por PSL aqui. Então, está me printando o que está saindo. Tá, então, basicamente, a ideia que eu queria passar para vocês é que mostrar as classes e mostrar que as classes vão estar associados a diversos métodos e funções. Isso me leva ao próximo slide, que é aqui. O Python é uma linguagem de programação orientada a objetos. Uma linguagem de programação orientada a objetos ela é fundamentada em 4 principais pilares, que é o encapsulamento, a abstração, a herança e o polimorfismo. Bom, a minha ideia aqui não é entrar muito sobre linguagem de programação orientada, até porque a ideia é dar o básico. Mas eu achei importante trazer porque o PyCharm e o OpenDSS, quando a gente for fazer o link, as interfaces do nosso circuito funcionam dessa forma. Então, por exemplo, eu trouxe aqui o exemplo de uma classe que seria o leão. O leão é uma classe. A esta classe vão estar associados atributos e métodos. Esses conceitos são importantes para a gente entender o que é orientado a objetos. Então, todo leão vai ter a juba de uma cor, vai ter uma velocidade e a eles vai estar associado métodos que nada mais são do que funções. No nosso código ali vão ser funções. Por exemplo, isso que eu estava mostrando para vocês, o replace, o count são as funções, são os métodos da minha classe string. O rugir, correr, caçar vão ser os métodos e funções da minha classe leão. Então, a ideia qual é? É que os atributos e os métodos vão descrever uma classe. E no Python, tudo vai ser um objeto. Tudo que eu defino como sendo uma variável, no meu caso era aquela minha frase mini curso de Python e OpenDSS, que vai ser um objeto. O que seria um objeto da classe leão? Por exemplo, seria um leão A, sei lá, o leão Fred, digamos assim. É um elemento leão daquela classe. Este leão vai ter a cor de uma juba preta, por exemplo, ele vai ter a velocidade média dele lá, ele vai rugir, vai correr e vai caçar. Agora, eu trouxe mais 3 exemplos que estão mais associados para o nosso estudo de caso, que é para o OpenDSS e com o link do PyCharm. Então, vai ter uma classe principal, more, né, ali, que vai ser a DSS, que vai ser o do nosso sistema. A gente vai associar o nosso sistema 23 barras, ou qualquer que seja, a esta classe. Esta classe vai ter métodos, que a gente vai utilizar muito um deles, que é o clear_all, que vai limpar os dados da simulação passada, e o outro que é o start. Eu só peguei como um exemplo aqui. Um dos seus atributos vai ser o text
e o Active Circuit. Só que esses atributos, diferente desse caso aqui do leão, que morre aqui, a juba do leão tal tem a cor preta. Morre aqui. Aqui é diferente. Aqui, esses atributos vão me levar a uma outra interface que tem vários outros métodos e atributos ligados a ele. Por exemplo, o Active Circuit vai me levar à classe circuitos. A classe circuitos, por sua vez, vai estar associado a capacitores e as perdas. E também vai ter métodos e funções de enable, disable. A gente utiliza muito isso aqui para ativar e desabilitar desativar os capacitores automáticos. E também essa função que é set active element, que é para a gente controlar um elemento específico do nosso circuito. E, por sua vez, o capacitor também vai me levar a uma outra interface, essa interface aqui dos capacitores, que vai ter o nome do capacitor, o número de capacitores que vai ter no meu circuito, e vai ter também os métodos associados a ele, open e close. Então, para quem quiser saber mais, pode dar uma olhada, mas a ideia do encapsulamento que eu falei anteriormente, o melhor exemplo é o simples fato de a gente definir uma função. A gente definindo uma função já é este exemplo. Por quê? Porque quando a gente está utilizando ali, escrevendo o nosso código principal, o escopo, e aparece um momento que a gente tem que definir uma função muito grande com laços e condicionais, a gente faz o quê? A gente define fora e a gente traz depois para o nosso escopo principal. Esse é o maior exemplo de encapsulamento. Eu deixo livre o meu código, né, daquele monte de informação que, na verdade, não é útil para mim. A abstração já é uma extensão do encapsulamento. Só me interessa que eu chame aquela função, que eu dê argumentos a ela e que me retorne uma coisa, e ponto. Eu não preciso saber como que ela foi definida. Claro, eu tive que saber como ela foi definida na hora de definir a função, claro. Mas, por exemplo, se eu for ligar uma televisão, por exemplo, eu clico no on ali e o que me interessa é que ela ligue. Eu não quero saber como que ela foi, qual é o processo, como isso ocorre. Eu só dou uma entrada e eu quero uma saída. Polimorfismo e herança, bom, não vem ao caso aqui, mas essa é a ideia que eu queria passar para vocês. E aqui eu trouxe, então, um arquivo que mostra como que funciona essas classes. Esse arquivo aqui a gente utilizava para... Tem que habilitar a edição. Esse aqui a gente utilizava para fazer o link anteriormente, quando não tinha essa biblioteca que o Paulo Haddad desenvolveu e era um pouco mais complicado. A gente tinha que saber essas relações de orientado a objeto e tudo e definir as nossas interfaces. Por exemplo, a DSS aqui é aquela classe principal que eu falei para vocês. O Active Circuit, quando eu acessar este atributo desta interface DSS, ele vai me levar para a classe circuito. E a classe circuito vão ter vários métodos e vários atributos. Enfim, ao DSS aqui também vai ter o text, que vai me levar à interface text, que vai me levar a estes atributos aqui também. Era essa a ideia que eu queria passar. Então, bom, acho que agora a gente já pode partir para o nosso estudo de caso, né? Qual é a ideia do estudo de caso? Vai ser o seguinte, vai seguir sempre esse mesmo padrão. A gente vai limpar a memória, compilar, a gente vai fazer as alocações que são necessárias no nosso sistema que já foi lá definido no OpenDSS, que eu mostrei no início para vocês. Eu vou configurar o passo, resolver o fluxo de potência e salvar os dados. E depois eu vou limpar a memória novamente. Então esse aqui é o processo. Limpa a memória das simulações anteriores, eu vou compilar, eu vou alocar a curva de carga horária, o Energy Meter, que é aquele elemento que eu falei no início, que ele vai fazer a medição de alguns valores, mas a gente vai estar interessado na perda. Ele vai somando, né? Não sei se vocês lembram, ele vai somando àquele canal os valores de perdas. Aqui a gente vai alocar os capacitores, os bancos de capacitores. Depois a gente vai configurar o passo, que seria aquele set number, não sei se vocês lembram. A gente vai dizer que o modo de solução vai ser daily, que vai ser 24 pontos, e o nosso número, né, vai ser 1, a solução vai ser feita de 1 em 1, né? Porque eu estou interessado em pegar os níveis de tensão também a cada hora. Então, tipo, não adianta para mim botar 24 direto e resolver tudo, pegar direto as perdas. Eu quero saber em cada hora o que está acontecendo. Eu quero pegar amostras, né? Pegar os valores de tensão da minha barra.
nas 24 horas. Daí eu vou resolver o fluxo de potência. E eu vou salvar esses dados. Vai ter uma lista, né, que vai me salvar as posições do banco de capacitores, vai me salvar as perdas e os níveis de violação. Então, isso aí que é o dado. É a violação, as perdas e as posições do banco de capacitores que vão ser armazenados. Uma vez feito isso para o primeiro arranjo de banco de capacitores, eu vou limpar a memória, vai sair tudo aquilo, eu vou compilar, vou alocar de novo, configurar o passo, resolver, salvar o dado, limpar de novo, enfim. E aqui, por exemplo, seria o equivalente a 3 simulações completas. Então, para 3 combinações, né, de capacitores, na verdade, eu vou ter três dados. Para cada um eu vou ter valor de perda, valor de as posições e de nível de tensão para os 3 casos. Opa, perdão. Então aqui agora a gente pode abrir aqueles scripts que eu mandei para vocês. Aqui eu tô com eles, ó. Solução ótima, solução, enumeração completa e arquivos do mini curso. Aqui, primeiro eu vou dar um tempo para vocês acharem a pasta. Não sei se vocês já estão com arquivos aí em mão. Tá. Então, a gente vai aqui, vai pegar esses 3 arquivos, Ctrl X, recortar, né? A gente vai no mini curso de Python e a gente vai jogar ela aqui no nosso projeto. Eu vim em projeto e larguei aqui. Automaticamente, ali no nossa pasta já vai estar os 3 scripts. Eu vou esperar enquanto vocês fazem isso. Dá um tempo. Tá. Então, a minha ideia era ter falado sobre como a gente define funções, mas vai ficar bem claro agora, nada melhor do que ver um exemplo de como são definidas as funções. Então, aqui eu venho a gente pode abrir a enumeração incompleto. A gente dá 2 cliques aqui. E aqui vocês já podem notar que tem essa linha vermelha. O que isso está dizendo? Que essa biblioteca ela não está instalada provavelmente no environment de vocês. Então, o que vocês vão fazer? Como é que se adiciona bibliotecas para o nosso programa? Eu já coloquei aqui o nome da biblioteca. A gente dá Ctrl C nisso aqui. E a gente vai vir aqui. Para quem não tem essa ferramenta aqui, quem tem já pode acessar direto, mas eu vou fazer para quem não tem para ficar mais genérico. A gente clica em File. A gente vem em Settings. Ó, a ferramenta aqui. A gente vem daí em Project e Python Interpreter. Todos estão nessa tela aqui? Tá bom. Então, agora que a gente está nessa tela, a gente vai clicar aqui em Install, onde a gente vai fazer a instalação do pacote do Paulo Haddad, que foi essa biblioteca que eu falei para vocês. A gente vai vir aqui nessa lupa e dar o Ctrl V. Então já está ali, ó, versão 0.0.7, Paulo Haddad. A gente vai fazer a instalação do pacote. Aí, podemos fechar. Então, antes de mais nada, eu acho importante a gente fazer o seguinte, a gente vamos mudar este caminho aqui, porque para cada um que salvou em diferentes pastas, né, vai estar em um lugar. No meu caso, ela vai estar aqui. Eu vou abrir, vou procurar o arquivo .dss do sistema 23 barras, que é o nosso arquivo base ali que a gente vai utilizar. Bom, eu salvei ele aqui, né?
e vai estar em arquivos MC. Vocês botaram a pasta dentro de projeto, vai estar dentro de arquivos MC. Então a gente vai clicar aqui nesse OpenDSS, sistema 23 barras, clicar Shift, botão direito. Shift, botão direito, e vou vir copiar como caminho. E aqui eu vou colocar, então, o meu caminho. A gente pode fazer um teste, eu acho, até. Opa, tá no básico ainda. Ah, é. Olha só, tá rodando do básico ainda. Então, o que a gente tem que fazer? A gente clica com o botão direito aqui, bota Run este script. Então, a gente dá Run aqui. Tá tudo certo. Ele tá achando já o meu arquivo OpenDSS, tá dizendo que deu start sem nenhum problema. Tá, então agora a gente pode partir para o desenvolvimento do código. Então aqui eu defini os valores de violação dos níveis de tensão em PU, os valores máximos e mínimos, né? Aqui é interessante a gente sempre salvar esse valor fora. Aqui vai ser a nossa load shape, que vai ser a nossa curva de carga, né? Que vai ser essa aqui, ó, podem ver, ela está com esse nome já. Ó, cc_base.csv. E aqui vão ser os níveis de carregamento. Bom, a gente não vai utilizar isso aqui porque a gente não vai resolver por nível de carregamento o snapshot só de uma vez. A ideia aqui é resolver por série de tempo, né? Ao longo de 24 horas. Isso aqui eu botei porque a gente utiliza ele para fazer o perfil de tensão para os 3 níveis de carregamento, né? Mas enfim, daí aqui eu defini algumas funções já. Aqui está uma delas, aloca energy mirror. Então eu estou fazendo exatamente a mesma coisa do que eu fiz no OpenDSS, só que no Python. Só que como que eu estou fazendo isso? Aqui já foi estabelecido o link. No momento que eu fiz isso aqui, este comando aqui, eu pulei ele, desculpa. No momento que eu fiz rodei essa linha, já vai estar sendo feito o link do OpenDSS pela interface da biblioteca do Paulo Haddad. Essa função aqui se encarrega disso. Bom, uma vez feito este link, então vamos definir as funções. Eu não estou aplicando elas ainda. Então, alloca energy mirror. dss.text, eu estou indo lá para aquela classe, né? Para aquela classe text, já que tá, e eu vou dar um comando, que é a mesma coisa que se eu fosse escrever ali direto no OpenDSS. É como se eu estivesse escrevendo na tela do OpenDSS. Então, new energy mirror medidor elemento na linha 0 no terminal 1. Então, tipo, eu vou estar ligando esse medidor logo no início do meu circuito, do meu sistema, que ele vai fazer a medição de todas as perdas, né? Depois aqui tem a alocação de banco de capacitores ótima, que já vai ser o resultado, vocês vão ver depois, mas aqui a gente pode pular. Aqui é a função que aloca o banco de capacitores. Aqui ela vai receber 2 argumentos. Um argumento que vai ser a barra em que vai ser conectado 1, e o argumento que vai representar a barra em que vai ser ligado o capacitor 2. Não sei se vocês lembram, para capacitor eu não mostrei, mas segue sempre a mesma ideia. New capacitor, ponto, nome do capacitor, número de fases e a barra em que ele vai estar, a barra em que o banco de capacitor vai estar sendo ligado. Como vocês viram ali no sistema 23 barras, as barras estão aqui, ó. Bus 1, isso aqui com seus nomes, né? Aqui, a Bus 1 se refere a qual barra que está conectada e a Bus 2 do outro terminal. Mas as barras já estão aqui conectadas. Então, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que eu vou conectar ao longo dessas barras os bancos de capacitores, à medida de que cada laço vai sendo feito. Então, é assim que eu vou alocar meus bancos de capacitores. Aqui eu vou criar a minha load shape, não sei se vocês lembram, mas aqui, ó, new load shape, eu estou fazendo exatamente a mesma coisa, só que por PyCharm. Então aqui eu estou criando minha load shape e eu estou associando ao arquivo da load shape, que a gente definiu ali em cima como cc_base. Então aqui eu estou usando de novo aquele comando para associar todas as cargas. Enfim, aqui eu vou configurar o passo, né? Que é configurar o modo da solução, daily. Isso aqui já é default, isso aqui já é default, isso aqui eu estou mudando para 1, para fazer aquelas medições a cada hora. Então aqui, bom, eu não vou falar todas, eu vou ir falando depois, mas essa aqui eu queria falar também, que é o PHZ barras, que para cada hora
a gente vai pegar os valores das barras de tensão e a gente vai fazer a diferença. Se for maior que a tensão máxima, que foi definida lá em cima, eu vou fazer a diferença e vou adicionar, eu vou fazer um somatório, vou fazer um somatório numa lista que vai ser da soma de tensões, dos níveis de tensões. E também, se for menor que o valor mínimo, eu vou fazer a diferença, e se ele estiver dentro daquela faixa, entre V máximo e V min, a violação dele vai ser 0. Tá, então aqui a gente pode começar o código, finalmente. Bom, então, não sei se vocês lembram, mas primeiro a gente começa limpando o nosso código. Só que antes, a gente tem que fazer um laço, né? Que vai ser o for posição 1 in range de 2 a 24. O que isso significa? Que a posição 1 vai assumir os valores 2, 3, 4, 5, 6 até o 23. O 24 não vai assumir, como vocês devem estar lembrados. Essa aqui vai ser o primeiro argumento da minha função do banco de capacitores. Por isso que ela vai começar em 2. Eu vou conectar na barra 2, 3 até a 23. Bom, e agora a gente pode ir para o segundo laço, que é for pos 2 in range 2 a 24. Vocês vão ver agora que o Python ele não tem um comando end, que nem o MATLAB, que indica que terminou aquele bloco. O Python ele obedece a indentação. Então, tudo que está na mesma linha de indentação, como vocês podem ver aqui, eu me esqueci de falar, mas agora vai ficar mais claro, eu acredito. Tudo que está aqui dentro faz parte deste if. Isso aqui faz parte desse elif e isso aqui faz parte do else. Tudo isso aqui faz parte do for. E tudo isso aqui faz parte da minha função, é como eu defini ela. Então, essa é a ideia. O Python ele funciona por indentação. Então, vocês lembram qual era o primeiro passo ali? Era limpar a memória. Então, o que a gente faz? Eu gosto de escrever assim para ficar bem chamativo. A gente escreve TODO, to do, e vai ficar verdinho assim para chamar a nossa atenção. Então, primeiro, limpar memória da última solução. Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar a função TSS underline. Ó, aqui está todas as funções que a gente pode utilizar associadas ao DSS. O DSS é essa classe aqui, né? Que foi definida, enfim. Que foi definida lá na biblioteca dele. Mas aqui vão ser todas as funções. Uma delas é o DSS clear all. Eu falei que a gente ia utilizar muito. Bom, agora que a gente limpou, qual é a segunda coisa? A gente tem que compilar o arquivo. A gente tem que dizer para o OpenDSS qual é o arquivo que a gente vai querer manipular e tal, e mexer. Onde é que a gente vai fazer nossas alocações? Então, to-do 2.compilar. Bom, a ideia desse to-do, na real, era mais marcar, tipo, onde que tu quer fazer as modificações no código, mas eu gosto de botar ele porque ele fica bem chamativo. Então, aqui, informar com qual sistema lidaremos, por exemplo. Então, aqui, a gente vai utilizar a interface text, que é uma das várias, né? E a gente vai usar essa sintaxe aqui, F aspas. Ó, F aspas. Compile DSS underline file. Então, isso aqui é um modo de a gente colocar a nossa variável no comando. Se chama fstring, foi adicionado há pouco tempo no Python e fica muito melhor. Antigamente a gente tinha que usar o ponto .format e tal, que daí a gente escreveria aqui DSS file. Só que fica meio ruim de ver, né? Vocês podem ver. Antigamente se fazia assim. Só que fica ruim de ler assim. Eu acho melhor assim, fica mais legível. Então, dsf compile.dss underline file. Agora, então, to do 3 alocações. Primeiro, a gente vai alocar o nosso energy meter. Aloca. Essa função foi definida ali em cima.
eu já defini essa função. Só que para definir essa função, alloc energy mirror, aqui, ó, alloc energy mirror, na verdade, para definir essa função aqui dentro do código, eu estou usando esta função já que é da biblioteca que o Paulo Haddad fez, né? Então aqui, alloc energy mirror, eu vou criar minha load shape, também é uma função que eu defini aqui em cima, cria load shape, ó, que são aqueles comandos que eu coloco no OpenDSS. E, por fim, agora eu vou alocar o meu banco de capacitores com os argumentos que vão sair daqui, né? Posição 1 e posição 2. Agora, por fim não, agora o passo 4 é o do 4. Configuração do passo. Aqui, a gente vai chamar a função que eu mostrei lá em cima para vocês, configura o step de 1 hora, aqui, que a gente vai selecionar nosso modo de solução e set number. Agora, o que falta? Depois disso, a princípio, é só resolver o nosso fluxo de potência. Então, 5, resolver o fluxo de potência no dia. Por que no dia? Porque ele vai estar pegando uma posição de capacitor 2, 2 no primeiro. E daí ele vai resolver para este arranjo um dia, 24 horas. Então, como é que a gente vai resolver para 24 horas? For hora in range de 1 a 25, ou seja, a hora vai ir de 1, 2, 3 até o 24, não vai pegar o 25, eu vou dar o comando solve, que o solve está associado à classe solution. Então aqui, ó, ele definiu para nós, lá já na biblioteca, a gente não precisa fazer isso, ele veio aqui, solution, e ele viu aqui, ó, solve. A gente está chamando essa função da interface solution. Ó, DSS solution solve. Essa é a ideia. Bom, antes a gente vai ter que definir aqui a nossa soma underline z, que é onde vai ser salva a soma dos nossos níveis de tensão, né? De todas as horas de toda a barra. Eu vou pegar para a hora 1, vou somar, vou calcular a variação, a diferença e somar toda para aquela hora e jogar aqui nesta variável. Daí para a hora 2 vou jogar tudo aqui, para a hora 3, enfim, até a hora 24 e depois eu vou dividir isso por 24 para me dar a média das violações, né? Então aqui, o que a gente vai fazer? Z underline hora, ou seja, a soma dos valores de violação na hora vai ser pega underline z barras. O pega underline z barras é uma função definida aqui, vocês podem ver depois como foi definido e tudo. E ela vai me retornar uma... Ó, ela está pegando, ela está acessando a interface circuito e está pegando todas as tensões, todas as magnitudes das tensões das barras em PU. E com essas tensões eu tô varrendo todas elas, vai dar 22, né? 22 tensões, e eu vou ir fazendo a diferença de cada uma e somando neste valor de Z underline H. E esse valor que vai me retornar, Z underline H, vai vir para Z hora. E aqui eu vou somar para cada hora, eu vou ir somando então, né? Então a gente pode escrever assim, igual a Z underline hora. Isso aqui é o equivalente a fazer, é só um jeito mais rápido de fazer soma underline Z mais Z hora, sabe? Vai adicionando 0 mais 1, daí o antigo mais outro, entendeu? Então a gente pode só fazer mais igual aqui. Agora, então, o que a gente tem que fazer é salvar, né? Salvar os resultados. A gente vai salvar num vetor perdas, que eu vou definir lá em cima, né? Ó, eu decidi botar ele aqui agora para ficar mais claro, porque depois de eu calcular tudo, eu vou salvar ele num vetor que vai ficar lá fora, que ela vai ser uma tupla ou uma lista. Eu decidi colocar tupla. A gente pode definir as tuplas assim, ó. Essa tupla ela não tem nada ainda dentro dela, mas ela vai ter à medida que eu vou adicionando. As violações vai ser uma tupla. A gente pode definir a tupla assim ou assim.
tanto faz. Ou a lista a gente vai definir assim, entendeu? Então, tanto faz. Eu prefiro escrever assim que fica mais legível. E posições, que vai ser uma lista. Aí. Agora, então, a gente só precisa salvar esses valores. A gente vai salvar. Eduardo. Eu. Oi, Viviana, tudo bem? Não, Oi. só para te avisar que a gente chegou a 70 minutos e o pessoal já acho que está começando a desconectar, então se conseguires resumir um pouquinho esse final, e qualquer coisa a gente parte depois para um próximo encontro, ou tu gravas um vídeo, né? Só para a gente resumir esse final da simulação, se possível. Ah, tá. Não, então aqui, por fim, eu só iria salvar os valores, né, de perdas e de violações e as posições para cada arranjo e ia salvar nesses três vetores. Depois que a gente chega depois que a gente armazena tudo, vai acabar de rodar esse laço, eu vou então definir quais foram as minhas 5 melhores perdas, menores no caso, minhas 5 menores violações, e eu vou encontrar estes valores nessa minha lista aqui de perdas, qual vai ser a posição dela, e eu vou conseguir printar na tela, então, quais foram as menores perdas e as menores violações. Essa aqui é a ideia. Eu posso mandar depois o arquivo já pronto, então, pode ser? Eu posso mandar por e-mail o arquivo do